Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. Estamos aqui novamente discutindo o amor, esse sentimento sublime que nos revela Deus e que Jesus nos trouxe, para que assim consigamos exercitar esse amor a fim de que nos tornemos espíritos mais livres e logo mais felizes também. Então vamos nos preparar para esse momento. Vamos espiritualizar esta live, fazendo com que os nossos pensamentos se conectem com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso anjo da guarda, para que os bons espíritos possam aproveitar a nossa sintonia em mais um momento para nos trazer equilíbrio, inspiração, proteção nesses dias tão difíceis. Então elevemos o nosso pensamento a Jesus, nos preparando para mais um momento de autodescobrimento, de autoexame. Não é uma tarefa fácil, porém deve se enfrentar o desafio, já que passo a passo vamos conquistando esse mundo interior tão desconhecido. Então vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, pedir que Ele nos abençoe, nos fortaleça, abençoando também o mundo inteiro. Que essas vibrações de paz e de luz caiam sobre a terra, sobre todos desta humanidade inteira. E nos dê luz e nos dê assistência de nosso Senhor Jesus Cristo e dos bons espíritos, amigos nossos, que nos acompanham de perto, no interesse de nos conduzir ao bem, ao desenvolvimento do amor, à aquisição da paz. Fica conosco, Senhor, em mais uma noite, em mais um momento e sempre. Que assim seja. O tema da noite, amor e reencarnação. Nós vamos começar pela reencarnação, tá bom? A gente vai entendendo que pela lei de amor, também estabelecida por Deus, há uma necessidade da criatura se amar, amar o próximo e amar a Deus, amar a todos. Esse sentimento que nos dá a condição de sermos realmente livres e bondosos, livres também de todas as imperfeições que nos levam a produzir equívocos e logo karmas e logo resgates. Então a reencarnação ela vai surgir para nos dar a condição de voltar diversas vezes para dar continuidade a um aprendizado. Isso todos nós já sabemos, não é? Quando se fala em reencarnação, a gente já entende que é o espírito voltando várias vezes em diferentes corpos, em diferentes experiências, períodos, para adquirir mais aprendizado, mais maturação do senso moral, enfim, até que ele alcance um nível evolutivo onde não necessite mais passar pelos estágios reencarnatórios. Como nós estamos bem longe disso, é forçoso frisar que nós pouco analisamos a reencarnação. Quando eu digo pouco analisamos, é porque nós vamos nos deparar com comportamentos no nosso cotidiano que parecem que deixa parecer que nós não somos, nós não aderimos, melhor dizendo, à ideia da reencarnação. Há muita insatisfação nas pessoas, há muita lamentação, há muita queixa, há muita revolta, há muitos questionamentos, né, que a pessoa faz em direção a Deus, como se nós estivéssemos vivendo a primeira existência, estivéssemos tendo o primeiro momento aqui, e que por as coisas estarem dando errado, ou por as coisas serem muito enigmáticas para nós,
a gente começa a se lamentar, a reclamar, a se tornar insatisfeita, a questionar a vida, Deus, esquecendo de que há um histórico longo aí nosso. Histórico esse que desenha o atual momento. Quando nós analisamos pelo Espiritismo a reencarnação, por que eu estou falando pelo Espiritismo? Porque a reencarnação sempre foi uma crença de antigos povos. Mas quando o Espiritismo chega, vai fazer um olhar bem mais aclarado, mostrando a finalidade de reencarnar. Quando a gente faz aquela pergunta, qual é a minha missão na Terra? Todo mundo pergunta isso, não é? Eu queria saber a minha missão na Terra. Eu sei a sua missão na Terra. É a mesma que a minha? É a mesma que todo mundo? Mas que missão é esta? Evoluir. Tem alguma missão mais difícil do que essa? Tem uma tarefa mais grave, séria do que esta? Não. Existem tarefas que viemos desenvolver aqui, mas com a finalidade de evoluir. Tudo que vivemos aqui é para evoluir. Aí a pergunta se faz para nós, estamos evoluindo? Aí fica a análise de cada um. E é nesse momento que a gente pode pescar um pouco aí do alto amor. A criatura que se ama, ela faz os seus balanços. E a criatura que se ama e é espírita, ela faz um balanço mais aprofundado, no sentido de aproveitamento, de perceber o aproveitamento da reencarnação. Eu estou aproveitando essa existência tão rápida para me envolver no que é bom, para modificar o que necessito, para superar amarras do passado? Mas que passado? Esse passado que nós não precisamos fazer regressão de memória para perceber as marcas que ele nos traz. A criatura que tem o hábito de se autoexaminar, ela começa a perceber sinais no comportamento, no temperamento, nos hábitos mentais, né? Na forma como conduz as relações no mundo. Ela vai percebendo a sua natureza, ou podemos dizer um perfil moral, que apresenta dificuldades, bem como também maturidade em alguns pontos e maturidade em outros. Ela vai fazendo uma pesquisa que a leva a ter um entendimento profundo do que ela realmente precisa mudar agora. Não se precisa saber quem se foi no passado. Qual a mudança que isso vai fazer? Nenhuma. Porque nós estamos aqui agora para fazer algo agora, porque o que nos interessa é o futuro. O passado não nos interessa. A não ser, como diz Joana de Ângeles, como fonte de consulta, para que a gente possa melhorar o comportamento examinando o que não deve ser feito. Então, se nós examinamos a reencarnação, nós vamos perceber que somos um feixe de arquivos, de emoções, de experiências guardadas aqui. E elas espocam e elas aparecem na vida atual. Então, por amor a nós, é imprescindível que façamos um balanço. E aí a gente vai examinar a reencarnação presente, um balanço desde o momento em que eu tomei consciência de mim, o que eu tenho feito pela minha vida. As escolhas, quais são os comportamentos saudáveis que cresceram, quais são as imperfeições que ainda perduram, quais são os vícios, as más tendências que teimam ainda visitar-me. Este balanço deve ser feito constantemente para que a gente examine o aproveitamento que estamos tendo da reencarnação. Porque a vida material não é fácil, porque ela nos distrai. Reparem só, durante o dia inteiro, o que é que nós fizemos? Trabalhamos, nos envolvemos com várias atividades. Ninguém pode parar, porque precisa sobreviver, precisa dar conta dos compromissos. Então, é imprescindível que haja um momento onde a gente pare para pensar sobre
esta nossa vida, porque se isso não ocorrer, nós poderemos pegar este movimento de sobrevivência, de dar conta dos compromissos e passarmos a não dar atenção a se realmente nós estamos aproveitando a reencarnação com qualidade. E o que é aproveitar a reencarnação com qualidade? Atendendo às demandas da matéria, mas priorizando as coisas do espírito. Porque é o espírito que reencarna. Ele se utiliza de um corpo e as demandas materiais são para que nós exercitemos a nossa inteligência, a nossa moralidade. Então, tudo que existe no planeta Terra, todas essas experiências que temos, estão somente para uma finalidade, para que a gente aproveite essas experiências e logre crescer, evoluir, tornar-se melhor, bondoso, amorável, paciente, humilde e por aí vai. A reencarnação é para isso. O passado que nós trouxemos, ele vai sendo resgatado aqui pela programação já estabelecida. Então, por isso que o espírita, ele tem que pensar sempre quando ele estiver reclamando, quando ele estiver se queixando, lamentando, ou revoltado, que estes comportamentos não condiz com quem acredita na reencarnação. Por quê? Porque quando a gente reclama, quando a gente se queixa, quando a gente se torna insatisfeito, quando a gente lamenta, quando a gente se revolta, a gente está direcionando isso para alguma coisa ou para alguém. Essa queixa dificilmente é para nós. Dificilmente o Espírito diz, não deve reclamar, não deve se revoltar, não deve lamentar. Por quê? Porque esta vida que aí está, foi você que a produziu, através das tuas ações de antanho, através das tuas escolhas desavisadas do passado, formataram as necessidades evolutivas do agora. Então a vida que eu tenho é a vida que eu consegui montar pela minha maneira de viver até agora. Deus é justo. Não se forma uma família nessa existência, não se nasce em um país, numa região, em um local, não se convive com determinadas pessoas simplesmente porque Deus jogou um dado, como diz Einstein, quando diz que Deus não joga dados, como se Deus jogasse um dado e falasse, bem, você acabou caindo nessa família, nesse lugar, nessa região, com esse corpo, com esse sexo, enfim. Não é assim. Quando nós estudamos a reencarnação, nós vamos percebendo que há um mecanismo aí. Não é só voltar à Terra várias vezes. Isso é do senso comum. Mas o Espiritismo nos chama para examinar que há um mecanismo que ocorre, que é elaborado para que o Espírito retorne. E esse mecanismo se dá, a princípio, na necessidade de evoluir. Por isso o Espírito precisa transitar por várias experiências. Depois, uma preocupação divina para que cada reencarnação atenda a necessidades evolutivas mais graves e paulatinamente leve o espírito a crescer, a amadurecer. Nesse processo, antes de voltar, tem uma programação. Que programação é essa? Um delineamento daquilo que nós vamos experienciar, com quem e onde. E tudo isso não é uma escolha aleatória do mundo superior. São escolhas, são planejamentos feitos, pautados nas nossas experiências do passado. Através da forma como nós nos comportamos e o que produzimos de bom e de ruim, é que se estabelece a programação reencarnatória. E aí, meticulosamente, sabiamente, com vários estudos, se estabelece, se cria um programa reencarnatório, onde o indivíduo vai estar na família certa, no lugar certo, no tempo certo, no corpo certo, enfim, tudo certo, não é porque Deus não erra. Então, partindo dessa verdade, se Deus não erra, eu estou no momento certo, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas.
Então isso deve afugentar de nós as excessivas lamentações e queixas da vida que temos, das dificuldades que enfrentamos. É bom lembrar que pela reencarnação enfrentamos aquilo que plantamos. As dificuldades que nos surgem estão dentro de uma programação que foi feita no intuito de instigar o espírito a querer sair do que é negativo, a querer sair do que não é bom, para evoluir, para galgar espaços novos, vibrações novas, patamares novos. Então a gente começa pensando na reencarnação de forma espiritista, entendendo que a evolução que a reencarnação nos propicia é para nos conduzir ao encontro desse sentimento do amor. Nós estamos aqui para evoluir. E o que seria evoluir? Seria desenvolver o sentimento do amor. E esse é o sentimento por excelência, é dele que brota todas as virtudes. Todas as virtudes vêm desse sentimento. Então, quanto mais a gente vai reencarnando, a finalidade é que nesse processo de amadurecimento entre lutas e vitórias, entre sorrisos e lágrimas, nós vamos amadurecendo e conquistando esse sentimento do amor, que vai chegando a um certo patamar onde nós vamos optando por um caminho mais equilibrado, mais acertado, nos distanciando do erro, do equívoco, e isso, por consequência, gera para nós períodos mais longos de paz, períodos mais harmoniosos, mais felizes e mais equilibrados. Então nós estamos aqui para aprender a amar. Joana de Ângeles diz que se aprende a amar. Então é bom lembrar que o amor, ele não é um sentimento que surge do nada. Eu já expliquei isso aqui, vou explicar novamente sobre, por exemplo, o amor à primeira vista. Não existe. Se ele surge e é amor, não é? Pode ocorrer muitas vezes a paixão à primeira vista, esta é mais comum. Mas amor à primeira vista, se for realmente um amor, não é à primeira vista. É um amor, um sentimento trabalhado de existências a existências, de experiências a experiências, que vai fazendo com que aquelas almas criem uma afinidade pouco a pouco e se tornem almas afins e não almas gêmeas, tá bom? Relembrando, alma gêmea significa que Deus criou uma pessoa para outra, um espírito para outro. Não existe isso. Criou almas livres e que pelas experiências reencarnatórias elas vão se encontrando, se reencontrando, se desencontrando, até que estabeleça uma afinidade que começa a ganhar volume, ganhar vulto. Então chega um momento em que essas duas almas bem afiadas e afinadas no sentimento do amor se encontram na Terra. E ao se depararem, sente o sentimento vir à tona. E aí dá essa ideia que o senso comum criou como amor à primeira vista. Não, aí deve ser amor à 30ª, 50ª vista, se pudermos dizer assim. Então o sentimento do amor precisa ser desenvolvido. A pergunta é: eu estou desenvolvendo esse sentimento do amor? O balanço é para ser feito assim. Eu estou mais amorável com as pessoas? Eu estou mais tolerante? Eu estou menos irritadiço? Eu estou mais bondoso? Eu estou mais me apiedando com o sofrimento alheio? Ela que é a precursora da caridade? Eu me comovo com a dor alheia e imediatamente parto para fazer alguma coisa? Eu estou menos reativo, menos egotista, menos orgulhoso? Porque o amor, quando ele chega, ele areja as paisagens da alma, banindo dela tudo aquilo que a encharca na inferioridade. Então, precisamos examinar o amor. E a começar, como eu já digo para vocês sempre, se eu tenho aumentado o cuidado comigo. O cuidado comigo no sentido geral, o cuidado comigo espiritual, o cuidado comigo físico, nos meus pensamentos, no que eu falo. Eu tenho me vigiado, eu tenho analisado o que eu falo, como é que eu manejo as minhas relações, eu tenho sido mais amoroso, eu tenho perdoado mais, tolerado mais.
Como é isso? É assim que a gente avalia a reencarnação. Porque se tudo estiver ocorrendo dentro de nós em matéria de sentimentos bons, é sinal de que o amor está ganhando vulto. Ele, que é imbatível, como diz Joana de Ângeles, ele está fazendo a sua trajetória. Porém, ele é lento, ele é tranquilo, ele passo a passo vai alcançando espaços íntimos. Ele não vem com força, com agitação, e isso é a paixão. Ele vai galgando passo a passo, até chegar o momento em que ele já está nos levando a uma plenitude. E isso é ocorrido através das reencarnações. Nós não vamos conseguir ter esse amor pleno preconizado por Jesus agora. Mas já estamos aqui em mais uma experiência fazendo esses ensaios afetivos. Por isso que nós precisamos nos relacionar com os outros, de forma íntima, a dois, ou de forma familiar, ou na sociedade. Ninguém pode se excluir, se isolar, porque isso é obra do egoísmo. Nós precisamos interagir. E se tivermos algum movimento, algum comportamento que nos distancie dos outros, precisamos buscar ajuda profissional, porque esse ostracismo, que pode ser catalogado como timidez, ou como fuga psicológica, ou como estados fóbicos, tudo isso precisa ser revisto, porque nós somos seres gregários. Deus nos fez seres gregários, ou seja, há essa predisposição de nos relacionarmos com os outros. Não dá para viver sozinho. Precisamos dessa interação com o outro, porque o outro também traz experiências ricas que devem trocar conosco, para que a gente se aprimore. Então, a nossa evolução também se dá muito pelas interações com o outro. Não podemos nos isolar. Pessoas que dizem, eu tenho muito poucos amigos. Precisa rever isto. É uma limitação afetiva. Não, é porque eu não gosto, é porque isso, é porque eu não acho. Analise. O amor, ele nos abre para alcançar mais almas, para aumentar a família espiritual, afetiva, e não nos fecha no circuito, não é? E não nos deixa limitados, circunscritos em um cortejo de amigos. Isso pode ser uma trama sutil do egoísmo. Nós precisamos ampliar. O amor, quando ele vai chegando, ele vai ampliando as amizades. Chega ao ponto de levar almas a não ter um amigo, nem dois, nem três, nem 10, mas torna a humanidade sua amiga. Irmã Dulce, por exemplo, e tantos outros espíritos. Os irmãos, os amigos, é a humanidade. Nós vamos chegar lá. Mas agora é importante cada um fazer o seu balanço. Reencarnei. Há uma programação. Deus não erra, então está tudo no lugar. Mas é bom lembrar que na reencarnação nós não estamos vivendo passo a passo uma programação estabelecida. Não se faz lá uma relação, uma programação desse passo a passo. Por exemplo, agora vai chegar um momento em que a criatura vai subir numa escada e vai cair. Não é assim, não é? Faz um planejamento centrado nas necessidades básicas e mais urgentes para serem atendidas. Como o indivíduo vai manejar essa existência é por conta dele. E aí é que entra uma outra demanda. É que tem muitas provas que não estavam na programação. E a criatura está sofrendo-as. Mas por quê? Negligência do livre-arbítrio. Era para ela experienciar, vamos dizer assim, 60% de provas. Ela pode estar no 80% por imprudência, por invigilância. Por não se atentar a esse balanço, por não se aproximar do pensamento de Jesus, por não meditar mais no dever que o bem nos convoca a assumir.
E aí as pessoas desavisadas, invigilantes, começam a fazer plantações e começam a resgatar aqui mesmo, agora, e vão dizer como a minha cruz é pesada. Mas se formos analisar, há muitas dores aqui que não estavam na programação para a gente passar. Por isso que o Espírito precisa tirar esses pesos que não estão na programação. E como fazer isso? Fazendo essa análise, vigiando cada vez mais o que se pensa, o que se fala, o que se faz, para ir moldando. Isso não é para robotizar a criatura humana. É um exame leve, tranquilo do seu cotidiano. Então, o amor, ele vai acalmando a criatura. Ele vai fazendo com que nós nos tornemos mais compreensivos em relação ao outro. E aí eu abro essa questão. Nós estamos sendo mais compreensivos com os outros? Sendo assim, estamos diminuindo os julgamentos? As críticas? É um ponto importante, porque a compreensão é uma das grandes virtudes do amor. Porque quando a gente compreende a nós, a vida e o outro, o nível de paz aumenta em nós. Agora, a criatura que não compreende os acontecimentos da vida, nem o que lhe ocorre e nem o outro, ela vive em tormento, em desequilíbrio, em desarmonias constantes. Se torna uma pessoa infeliz, atordoada. Então a meta é amor. Então, se Joana de Ângeles diz que se aprende a amar, bem, então precisa exercitar. Ele não é encontrado na esquina. Ele não é encontrado em nenhum lugar. Ele nasce de dentro de nós. Porque a semente, o germe, está aí no momento em que Deus nos criou. Deus nos criou com o fluido do amor que saía dele. Então a nossa genética espiritual foi toda construída pelo gene do amor. Então está em nós. É só a questão de aformosear o comportamento, de estabelecer um programa para que esse amor seja gigante, cresça. E a gente vai deixando essa carapaça, essa carcaça ou essa casca de inferioridade que pesa sobre os ombros e que nos traz obsessão, nos traz sofrimentos como corrigendas, como chamados, nos traz atritos e conflitos junto aos outros e nos traz tormentos psicológicos, emocionais, equivalentes a isso que nós carregamos. Então o amor vai nos fazendo perceber o valor real do que se tem valor real. Por exemplo, o sentimento do amor vai nos levando a não dar tanta atenção, tanto valor a coisas pequenas, a picuinhas ou a coisas materiais desnecessárias. Começamos a ter um nível de paz onde o necessário vai nos preenchendo, o essencial vai surgindo, o detalhe vai sendo prestado atenção. E a gente começa a ver a vida por um outro ângulo, de uma forma mais otimista, de uma forma mais bela. Ficamos então meio que alienados, porque o mundo está em crise. Como ver a vida de forma mais bela? Certo, mas o amor ele é tão poderoso, que até a crise nós passamos a vê-la de outra forma. Por quê? O amor nos leva a perceber que Deus é amor. E se Ele é amor, a crise não é negativa, é educadora. Viu aí? Por que é que os espíritos superiores, por que é que Jesus nos trouxe o tendes bom ânimo? Porque no mundo terás aflições. Tendes bom ânimo porque Jesus, na sua compreensão, enxergava todo o sofrimento que a humanidade ia enfrentar como um processo educativo para gozarmos uma felicidade indescritível no futuro. Então a pessoa que não tem um amor amadurecido, ela é amarga, ela é pessimista, ela dá muito peso ao que não é bom, ela rumina o que é negativo, o que é inferior.
Mas quando a gente começa a desenvolver o sentimento do amor, abre uma janela de esperança, abre um otimismo, porque a gente olha para além da matéria. Os espíritos superiores que alcançaram esses níveis de amor elevado, eles olham para além da matéria, para além do aqui e agora. Quando eu estive em Chico Xavier, no ano de 1995, eu pude ver um homem que a sua visão estava para além daqueles acontecimentos ali. Ele olhava as criaturas por um outro ângulo. Ele olhava a vida por outro ângulo. Por isso era sereno. Outra dádiva do amor. Tornar-nos serenos. Que coisa boa, não é? É aquele que Jesus vai dizer ser bem-aventurado, os pacíficos. Os pacíficos são serenos, porque estão tranquilos, não há guerra interior, ao ponto de estabelecer guerra fora. Me perguntaram uma vez num congresso em Fortaleza, como a criatura deve enfrentar as guerras que ocorrem no mundo, como o Espiritismo vê as guerras como nada mais nada menos do que uma expressão da guerra interior de cada um. São as individualidades com suas guerras particulares, que somadas às outras, fomentam essas guerras, né? Onde os grandes generais é o egoísmo e o orgulho. Então, quando a criatura muda por dentro, ela vai modificando as paisagens do mundo. Ela vai mudando a sua forma de agir em família, na sociedade. Então, ame-se e ame o outro. Exercite esse sentimento. Precisa ser exercitado, não é? Eu não quero perdoar aquela pessoa. Faça um esforço. Mas eu sinto uma coisa, são os ditames do orgulho. Tombe ele, vá lá. Dê uma brecha, abra caminho para o amor passar. Ele precisa que hajamos de alguma forma para que ele comece a tecer uma nova realidade interior. Então vamos perdoar as pessoas, mas elas me feriram, problema delas. Sê tu que ama, sê tu que corrija, sê tu que entende, compreende e tolera, não perca tempo. Então, o amor ele vai nos dando dicas e vai nos ajudando a nos tornarmos serenos. Não nos inquietando com muita coisa. Não nos dando atenção ou ouvidos para muitas coisas. E muitas vezes, nessa serenidade, nós vamos tendo a capacidade de enxergar melhor o outro. Porque quando a gente está sereno, a gente consegue ver o outro sem projetar o que a gente tem nele. A gente já está se asserenando, então a gente tem mais tranquilidade para olhar o outro, para entender o outro melhor, para imaginar o que cada um carrega, por isso age dessa forma, daquela de outra maneira. Enfim, a serenidade nos ajuda também a raciocinar melhor, o discernimento amplia, nós começamos a ter um entendimento mais profundo acerca de coisas que precisam ser examinadas a fundo para que não tenhamos um comportamento desavisado. Enfim, a reencarnação, ela vai nos dando essa oportunidade. Existe uma mensagem de Emmanuel muito interessante que eu convido vocês a ler, chamada Teu Livro. Ele vai dizer que cada dia é uma página em branco e que o indivíduo vai escrevê-la à sua maneira, usando as tintas do bem ou as tintas do mal. E de página em página, isso eu estou falando no meu linguajar, de página em página, forma-se um compêndio em que, em algum momento, chega às mãos da morte, que entrega a consciência do indivíduo, pós-morte, para examinar o livro da sua vida. Então, quanto mais tivermos a vigilância, mais precatados estaremos para agir no mundo de forma mais acertada, minimizando os conflitos ou evitando os equívocos, para que a gente consiga aumentar o nosso nível de paz. Então, reencarnamos no lugar certo, com as pessoas certas,
Mas eu tenho muita dificuldade com essas pessoas. Mas são essas dificuldades que burilam em você alguma coisa. Descubra-as. Ao invés de ficarmos computando o que o outro nos faz e da maneira que o outro procede, não perca tempo. Examina-te e veja o que esta atitude, o que esse comportamento do outro me afeta. E se me afeta, há algum gigante moral aqui. Há alguma imperfeição que grita, que reclama. Então o problema é nosso. Então nós vamos entendendo que as dificuldades, os problemas, os sofrimentos, eles vêm no processo da reencarnação para ir burilando a alma. Só que tem um detalhe. Se esta alma for rebelde, for endurecida, for orgulhosa, ela pode estabelecer resistência ao aprendizado. E isso piora o seu quadro. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto mais a pessoa se mantém no orgulho, mais provas ela passará. O nível de lutas aumentará para que rebaixe o seu orgulho. Porque a resistência vem do orgulho. Para que rebaixe o seu orgulho e ela possa entrar no lugar que é dela. Porque se Jesus um dia aceitou ser chamado de mestre, é claro que a nossa posição é de aprendiz. Mas há muitos que não querem aprender. Há muitos até que acham que sabem tudo. E não disponibilizam a examinar que as provas nada mais são do que movimentos de um educandário chamado Terra, que nos convoca a um aprendizado, a uma revisitação do nosso comportamento moral. Então, muito cuidado com as resistências. Às vezes o sofrimento repete várias vezes na reencarnação e a gente fica achando que é uma praga, que é um karma. Tá, tudo bem que possa ser um karma, mas por que ele está repetindo? Eu faço a pergunta, por que uma criança, um jovem, repete de ano? Basicamente é porque ele não está se aplicando no aprendizado das matérias apresentadas. Ele não está se dedicando a aprender para daí passar de ano, para daí superar aquele período. Então, se um sofrimento persiste, bem, isso é por conta da alma resistente. Resistente muitas vezes no sentido inconsciente. Às vezes nós temos uma imperfeição. E por mais que a gente perceba, ela continua comandando o comportamento. Há casos que a gente não percebe. A criatura que não faz o autodescobrimento não consegue mergulhar e ver que no fundo há uma imperfeição que se torna uma força muito grande dentro dela. E que aquela prova dolorida, todo dia, toda hora, nada mais é para romper essa raiz que poderia ser arrancada se o indivíduo se comprometesse em auto-encontrar-se e, ao encontrar estas imperfeições, fazer um programa de burilamento e avançar no sentido de superação desta questão. Então é por isso que o sofrimento se repete. Não há nenhum castigo, há um resgate que só pode ser modificado, como diz Joana de Ângeles, o karma só pode ser modificado à medida que o indivíduo muda. Então, se seu karma não mudou, então você continua no mesmo lugar. Pode ter minimizado algumas coisas, mas se outras perduram, se outras continuam, é porque inconscientemente estamos teimando em ficar em nenhum lugar, sem querer fazer uma revolução espiritual. Por isso que é hora de pedir nessas horas a Jesus: Senhor, me ajude a entender a causa que me leva a essas dores. Eu às vezes peço para que essas dores desapareçam, mas eu não posso pedir para que o efeito desapareça e mantenha a causa, gerando novas outras, às vezes até mais complicadas. Não. Nós precisamos pedir a Ele para que nos revele a causa, que muitas vezes nós já até sabemos, mas o orgulho não quer aceitar.
ou muitas vezes nós não estamos dando conta que há um monstro dentro de nós, que dorme, mas não deixa de atuar. Numa experiência que eu tive, mediúnica, eu posso dizer assim, eu estava fazendo uma prece a Francisco de Assis e pedindo sobre essas questões de mudança interior, que me ajudasse a entender também algumas provas, algumas lutas. E eu tive uma visão que no momento que eu estava orando, a impressão que eu tinha é que saía de dentro de mim um lobo, um animal, e era um lobo, e trazia os seus dentes afiados, e ele estava irritadíssimo, e aquelas garras, houve rapidamente a saída dele, e depois o retorno dele. Então eu fui entender pelas reflexões no dia da prece, que ali estava o porquê dos sofrimentos, das provas, e o que eu precisaria trabalhar. Há um lobo dentro de nós, que foi alimentado ao longo de priscas eras. Pela nossa inferioridade, nós o alimentamos. Na maioria das criaturas, ele está dormindo, mas mantendo a sua ferocidade, mantendo a sua brutalidade, a sua rudeza. Então, está aí dormindo. E às vezes um sofrimento pesado e denso é para tirar-lhe as garras, amansar este lobo, parafraseando aí a história de Francisco em Gúbio, quando o chamam para admoestar um lobo que estava devorando as pessoas na cidadezinha. Francisco entra e convida os discípulos para entrar na mata. Todos apavorados diziam que Francisco ia ser devorado pelo lobo. Encontra o lobo já preparado para atacá-lo, ele começa um diálogo com o lobo. E ele diz: não podes matar os teus irmãos? Percebo que estás com fome. Prometo lhe alimentar todos os dias, contanto que pare de matar os filhos de Deus como você é. O lobo amansou e Francisco disse: agora vem aqui, dá-me tua pata para fecharmos o acordo. E o lobo vem mansamente e põe a pata nas mãos de Francisco. Tem um lobo dentro de nós. Precisamos amansá-lo. E quando a gente não consegue fazer isso, o sofrimento, as provas, tratam de abatê-lo. Podem não conseguir amansá-lo, mas pelo menos minimizar-lhe a força que tem quando domina o nosso comportamento e cria problemas para nós. Então, ao invés de esperarmos o sofrimento bater à porta para amansar este lobo, sejamos nós que façamos isso. Pelo sentimento do amor. Foi pelo amor que Francisco fez este feito. Então, vamos, pelo amor, admoestar este lobo, acalmá-lo, amansá-lo, para que ele não venha trazer tantos problemas no nosso comportamento. Por isso que a reencarnação não há uma programação fechada, porque aí seria determinismo. Não. Essa programação pode mudar a qualquer momento. Depende do indivíduo. Depende do querer da criatura em dizer basta. Cansei de sofrer. Então, se eu estou na Terra, se eu estou reencarnado, é porque há algum aprendizado a fazer. A pergunta é: estou tendo esse aprendizado? Estou absorvendo-o? Ou estou vivendo por viver? Na vida cotidiana, como nós iniciamos a palestra, nessa correria. E aí, cada um faz o seu balanço, né? E estabeleça o exercício do amor. Podemos exercitar com as plantas. Tem pessoas que não têm afeição a plantas, aos animais, nem às pessoas. Então a gente pode exercitar, começando pelas plantas. Cuidar de uma planta é muito bom, porque a planta nos devolve de
de outra forma. Isso é bom porque derruba um pouco o egoísmo, que costuma sempre dar querendo receber em troca. A planta vai apresentar uma beleza para você, que só com a aquisição do amor que você vai valorizar. Depois passamos a examinar os animais. Eu não gosto de animal, não gosto de cachorro, não gosto disso. Pois é, precisa gostar. Estagiastes nestas etapas. E esses seres que estão aí, como animais, alcançarão os patamares evolutivos. Então, esse amor não pode ser circunscrito a pessoas. Esse amor, o amor, ele se espraia para todos os campos, é incondicional. Então, para que eu possa exercitar, eu posso começar a ajudar os animais de alguma forma. Não é? Mas eu não gosto, eu tenho medo. Vá começando a fazer os seus ensaios, ajude de longe, doe uma ração, faça alguma coisa. Ajude um animal que está na rua, faça algum movimento. Mas exercite esse amor. Ajude pessoas que você não conhece, pessoas que estão precisando de ajuda. Enfim, a caridade está aí, com 1000 caminhos para serem trilhados. Então vamos exercitar o sentimento do amor, ele vai crescer. E aí nós vamos poder atravessar a reencarnação nos sentindo cada vez mais plenos, mais equilibrados, mais felizes. Desejo a vocês muita paz e muita luz. Um feliz ano novo, não é? É bom que o ano novo muda a data. A gente não muda assim, né, de chofre. Mas não deixa de ser uma proposta de ano novo, ser novo, homem novo, mulher nova, espírito renovado. Com a decisão de querer ser feliz. Faça um planejamento para a sua vida interior. Não é o ano que vem, não. E não é hoje, é agora. Faça um planejamento. E persiga. Eu não estou conseguindo isso. Não tem problema, continue perseguindo. E vai conseguir ter um ano bem melhor no campo interior e, naturalmente, no campo exterior. Porque mesmo enfrentando as mais duras provas, quando o espírito está bem por dentro, ele tem equilíbrio, força e fé para enfrentar e para ter uma leitura para além dos acontecimentos materiais. Sabedor de que Jesus está no leme e que Ele está nos acudindo dia após dia. Muita paz, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado por estarem aqui. Que bom que estamos nos unindo em força, em otimismo, para vibrar por este planeta que precisa de muita paz. Desejamos a todos do planeta, rogamos a Jesus aqui nesse momento, para que visite todos os seres encarnados e desencarnados que estão enfrentando esta pandemia. Deus abençoe cada lar, Deus abençoe cada um de vocês, cada criatura, e que Jesus nos abençoe. Muita paz. Continue visitando, se inscrevendo no nosso canal, no canal do Francisco de Assis. Até mais.